Órgão, por Aristóteles. Tradução em notas de Pinharanda Gomes, Lisboa Guimarães Editores, Canal Leconde. Estamos no 3º volume, número 4, Analíticos Posteriores. Caros ouvintes, caso queiram acompanhar o que aqui é lido, é possível encontrar esse PDF na internet facilmente. Eu peço também para que, por favor, caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, apoia-se ou vaquinha, centavos serão muito bem-vindos, caso o meu trabalho algo valha. E caso você queira ajudar de alguma outra forma, também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. Também é possível tornar-se membro aqui do canal. Enfim, as possibilidades são várias. Havendo alguma dúvida, me escreva. Obrigada pela presença. Uma boa escuta a todos. Livro 2º. O número de questões que nos propomos é proporcional ao que conhecemos. As questões que nos propomos são de 4 espécies: o que, o porquê, se é e, por fim, o que é. Assim, quando envolvendo uma pluralidade de termos nos interrogamos se isto é isto ou aquilo, se, por exemplo, o Sol experimenta ou não um eclipse, então estamos a interrogar-nos sobre o que. Dada a prova, ou seja, logo que descobramos que o Sol experimenta um eclipse, não vamos mais longe, e se desde o princípio soubéssemos que o Sol experimenta um eclipse, não inquiriríamos se o experimenta ou não experimenta. Quando conhecemos o que, procuramos saber o porquê, por exemplo. Sabendo que o Sol experimenta um eclipse e que a Terra treme, inquirimos o porquê do eclipse e o porquê do terremoto. São estas as questões que nos propomos quando abrangemos uma pluralidade de termos, embora haja casos em que nos pomos a questão de outro modo, por exemplo, se isto é ou não um centauro ou um deus. Assuma a expressão se é ou não em acepção simples, e não como se dissesse se é ou não é, ou se é ou não é branco. Logo que sabemos o que é, procuramos saber o que é. O que é isto, por exemplo, o que é Deus, ou o que é o homem. São estas, pois, as 4 espécies de questões que nos propomos, e é nas respostas a estas questões que o nosso saber consiste. Quando inquirimos o que, ou quando procuramos saber se algo é em acepção simples, procuramos saber se aí há ou não há um termo médio. E uma vez sabido o que, ou sabido o que é isso, melhor, quando sabemos que algo é, seja parcialmente, seja em absoluto, e quando procuramos o porquê ou a essência da coisa, nesse caso estamos a inquirir qual é o termo médio. Se a inquirição se refere ao que, refiro-me ao ser parcial da coisa, e se refere ao que é, refiro-me ao ser absoluto da coisa. A ser parcial, quando, por exemplo, interrogo a Lua experimenta eclipse ou a Lua cresce? Porque nas questões deste tipo, procuramos saber se algo é algo ou não é algo. Quanto ao ser da coisa em acepção absoluta, é quando interrogamos se a Lua ou a noite existem. O resultado é o que de ambas estas ordens de questões nos interrogamos sobre. Já se há um termo médio, já qual é esse termo médio? O termo médio é a causa, sendo ele o objeto de todas as nossas inquirições. A pergunta, a Lua experimenta um eclipse? Significa, há ou não há alguma causa do eclipse? Depois de sabermos que há uma causa, transitamos para a pergunta, qual é então essa causa? A causa em virtude da qual algo é, não isto ou aquilo, mas em acepção simples e substancial, tanto como a causa pelo qual algo é, não é simplesmente, mas é isto ou aquilo enquanto possui um predicado essencial ou algum acidente. São ambas, por igual, o termo médio. Pelo que é simplesmente, entendo o sujeito em si mesmo, por exemplo, a lua, a terra, o sol, o triângulo. Pelo que o sujeito é, entendo a qualidade predicada do sujeito, quero dizer, o eclipse, a igualdade, a desigualdade, a interposição ou a não interposição da terra. É claro haver em todos estes paradigmas identidade entre o que a coisa é e o porquê dela ser o que é. A questão, o que é um eclipse, e a resposta, a privação da luz da lua pela interposição da terra, são idênticas à questão por que há eclipse ou por que experimenta a Lua um eclipse? E a sua resposta, por causa da falta de luz quando a Terra se interpõe. O mesmo se verifica neste exemplo. O que é um acorde musical? É uma proporção numérica
no agudo e no grave, uma vez que podemos operar a seguinte substituição. Por que motivo o agudo acorda com o grave? Porque há uma proporção numérica entre o agudo e o grave. Ainda mais, o agudo e o grave fazem acorde? Venha dizer, a sua proporção é numérica? E uma vez sabido, perguntamos, qual é, nesse caso, essa proporção? Que a inquirição se refere sempre ao termo médio é quanto se manifesta nos casos em que o termo médio se torna sensível. Nós inquirimos o termo médio somente porque não o sentimos. Inquirimos se há ou não há um termo médio causando, por exemplo, um eclipse. Mas se estivéssemos na Lua, não inquiriríamos nem se há eclipse nem a causa, porque o há. Pois o que e o porquê seriam simultaneamente evidentes. O ato de percepção ter-nos-ia capacitado para conhecer também o universal, porque a sensação ensina-nos a ver agora uma interposição da Terra, por ser evidente que atualmente a luz sofre um eclipse, a partir disto brotando o universal. Assim, tal como temos dito, conhecer o que é significa conhecer a causa pelo qual o que é, sendo isto igualmente verdadeiro das coisas enquanto elas são simplesmente, e não apenas enquanto qualificadas por qualquer predicado, tal como igual a dois ângulos retos, ou maior ou menor. É, pois, evidente que todos os problemas consistem na inquirição do termo médio. Determinemos agora de que modo demonstramos o que algo é, e de que modo a definição é redutível à demonstração, o que é definição e do que há definição. Em primeiro lugar, discutamos algumas dificuldades que estas questões suscitam e principiemos o que nos cumpre dizer pela análise de um aspecto que mais se aproxima das nossas imediatas e precedentes observações. Poderíamos interrogar-nos se é possível conhecer a mesma coisa segundo o mesmo processo, simultaneamente por definição e por demonstração, ou se é impossível, porque a definição parece realmente referir-se ao que o que é, e tudo o que explica o que é universal e afirmativo, enquanto os silogismos podem ser uns negativos e outros não universais. Por exemplo, todos os da segunda figura são negativos, e os da terceira são não universais. E mais, nem todas as conclusões afirmativas da primeira figura são definíveis. Por exemplo, todo triângulo tem os ângulos a dois retos. A razão é esta. Saber o que é demonstrável é deter a demonstração. Por conseguinte, se pode haver demonstração destas conclusões, é porque não pode haver definição delas. De outro modo, poder-se-ia também conhecer uma destas conclusões em virtude da definição, sem demonstração da mesma. Porque nada obsta a que possuamos uma sem a outra. Também a epagoge nos pode convencer bastante desta diferença, porque nunca conhecemos por definição algo que seja afirmado de outro, seja a título de predicado essencial, seja acidental. Além disso, se a definição nos leva a adquirir o conhecimento de uma essência, de qualquer modo, tais predicados não são essências. Portanto, não há definição de tudo para quanto há demonstração, eis o que se torna evidente. Mas nesse caso, há demonstração para tudo quanto há definição? Ou tal não é possível? Há uma razão, tal como anteriormente, ainda aqui aplicável. Uma só e mesma coisa, enquanto una, só é cognoscível de um modo, de onde conhecer o demonstrável é possuir a demonstração. Chegaremos a esta impossibilidade de que a posse da definição, sem a demonstração, dará o conhecimento do demonstrável. Os princípios das demonstrações são as definições, pelas quais não haverá demonstrações possíveis, tal como já anteriormente provamos, porque, ou bem que os princípios são demonstráveis, tal como os princípios dos princípios, e assim até ao infinito, ou bem que os princípios primeiros são definições indemonstráveis. Agora bem, se o definível e o demonstrável não são inteiramente o mesmo, podem, todavia, ser parcialmente idênticos? Ou isso é impossível, dado não haver nenhuma demonstração do definível? Na verdade, a definição refere-se à essência, sendo evidente que todas as demonstrações propõem e assumem a essência. Por exemplo, as demonstrações matemáticas propõem a essência da mônada e a essência do ímpar. E, nas demais ciências, o mesmo é verificável. Além disso, toda demonstração demonstra um predicado de um sujeito, quer lhe seja predicável ou não predicável, mas na definição não se predica um elemento de outro. Por exemplo,
Não afirmamos nem animal de bípede, nem bípede de animal. Também não afirmamos figura de plano, porque o plano não é figura, nem a figura é plano. De resto, há uma diferença entre demonstrar o que algo é e demonstrar uma predicação. A definição dá o conhecimento da essência do sujeito e a demonstração que tal predicado se predica ou não predica de tal ou tal sujeito. Ora, sujeitos diferentes requerem demonstrações diferentes, a não ser que uma demonstração esteja relacionada com a outra, como a parte em relação ao todo. Acrescento esta restrição porque, se demonstramos que todo o triângulo tem os ângulos iguais a dois retos, provamos de igual modo que esta propriedade é predicável do isósceles, porque o isósceles é uma parte do triângulo enquanto todo, embora, no caso vertente, a predicamentação e a essência do sujeito não apresentem relações comuns deste gênero, pois que um não é, aqui, parte de outro. Torna-se óbvio não haver demonstração de tudo de quanto há definição, nem definição de tudo do que há demonstração. Podemos concluir que do mesmo sujeito não podemos possuir ao mesmo tempo a definição e a demonstração, sendo evidente que a definição e a demonstração não podem ser idênticas, nem estar contidas uma em outra, pois se assim fosse, os seus sujeitos estariam relacionados entre si, ou por uma relação de identidade, ou como o todo em relação à parte. Baste com isto que inere as dificuldades preliminares da nossa exposição. Da essência, o silogismo, dito de outro modo, a demonstração é possível ou impossível, ao modo como a presente argumentação o supõe? O silogismo demonstra um predicado de um sujeito através do termo médio, e, além disso, a sua natureza definível é própria de um sujeito e predica-se dele como pertencente à sua essência. Mas, neste caso, o sujeito, a sua definição e o termo médio são necessariamente recíprocos, porque se A é peculiar a C, torna-se evidente que A é peculiar a B e B a C, de modo que todos estes termos são peculiares uns aos outros. E, por outro lado, se A estiver contido na essência de todo B, e se B for afirmado universalmente de todo C, como pertencendo à essência de C, A deve necessariamente afirmar-se de C como pertencendo à sua essência. Mas se não for assim em ambas as premissas, ou seja, se A for afirmado como predicando a essência de B, mas se B não pertencer à essência dos sujeitos dos quais é afirmado, A não será necessariamente afirmado de C como pertencendo à sua essência. Desse modo, as duas premissas afirmarão ambas a essência, e, por conseguinte, B também será afirmado de C como sua essência. Como as premissas afirmam ambas a essência, isto é, a quididade de C será no termo médio, antes de a conclusão ser extraída. Podemos generalizar, supondo ser possível provar a essência de homem. Admitamos que C é homem, e A, essência de homem, ou seja, animal bípede, ou seja o que for. Se quisermos construir um silogismo, torna-se necessário que A seja predicado de todo B, mas esta premissa terá um novo termo médio, que, por conseguinte, será também a essência de homem. Portanto, o argumento pressupõe o que tem de demonstrar, pois também B é a essência de homem. No caso em que há apenas duas premissas, isto é, quando as premissas são primeiras e imediatas, é esse que temos de inquirir, por ser ele o que esclarece melhor o que dizemos. Os que demonstram a essência da alma ou a essência do homem, ou de qualquer outro sujeito em termos recíprocos, cometem uma petição de princípio. Se pretendêssemos que a alma é a causa de si mesma, e que o que é causa de si mesmo é um número que a si mesmo se move, importaria postular que a alma é na essência um número que se move a si mesmo, havendo perfeita identidade da alma e deste número. Com efeito, se A é um simples consequente de B e B de C, A não será a quididade de C, sendo apenas o que era verdadeiro dizer de C. O mesmo se verifica de A, afirmado de todo B, enquanto B for idêntico a uma espécie de A. A essência de animal é afirmada da essência de homem, por ser verdade que, em todos os casos, a essência de homem é a essência de animal, pois é verdade que todo homem é animal, mas não enquanto idêntica à essência de homem. Assim concluímos que, a menos que se tomem ambas as premissas como predicados da essência, não podemos concluir que A é a equidade e a essência de C,
mas se as tomarmos assim, ao pressupor B, assumiremos antes da conclusão que B é a quididade de C, de onde se conclui não ter havido demonstração, mas somente uma petição de princípio. A diarese também não é um método de conclusão, conforme dissemos na análise relativa às figuras, porque nunca obtemos de modo necessário que um sujeito seja, porque tais outros o são. A diarese não demonstra mais que a epagoge. Na demonstração, não é preciso que a conclusão seja uma interrogação, nem que ela dependa de uma concessão do opositor, mas é necessário que seja deduzida, uma vez dadas as premissas, mesmo se quem responde a nega. Perguntamos, por exemplo, o homem é animal ou é inanimado? A seguir adiantamos, mas não concluímos que é animal. Acrescentamos depois que todo animal, por sua vez, sem exceção, é ou pedestre ou aquático, e propomos então que o homem é pedestre. De resto, que o homem seja uma forma destas duas ideias, ou seja, animal pedestre, eis que isso não resulta necessariamente do que dissemos, mas constitui ainda um novo apostolado, um novo postulado. Pouco importa que a divisão se efetue mediante um número grande ou pequeno de diferenças, pois em ambos os casos o juízo é o mesmo. Quanto aos que procedem por este método, o uso da diarese é tão inútil que nem sequer podem concluir o que poderia ser demonstrado através de silogismo. Por que não há de ser verdadeira aplicada ao homem toda esta fórmula, e, no entanto, não revelar a sua essência ou a sua forma definível? Que garantia há contra a adição de algo mais à essência, ou contra a omissão de algo, ou que passemos por cima de algum predicado essencial? Tudo isto são defeitos, mas podemos evitá-los se tomarmos todos os elementos contidos na essência, e se, uma vez postulado o primeiro elemento, continuarmos por diarese a série ininterrupta dos termos, sem omissão de nenhum. E estas condições devem ser necessariamente preenchidas, pois que a divisão deve concluir pelo indivisível. Contudo, nisto não há silogismo, e se a divisão nos leva a conhecer algo, é de outro modo. E não é de admirar, porque a epagoge não é de fato uma demonstração, embora ela mostre algo. Todavia, não fazemos silogismos quando tiramos a definição da divisão, porque, tal como nas conclusões obtidas sem os respectivos termos médios, se dissermos que, dadas tais premissas, é necessário que algo seja, podemos interrogar por quê. Assim também nas definições que se apoiam na divisão, por exemplo, o que é o homem? Animal, mortal, que tem pés, bípede, sem asas. Mas por que, podemos nos perguntar a cada nova adição de um novo predicado? Dir-se-á, e até se demonstrará, assim se crê, por divisão, que todo animal é ou mortal ou imortal. Mas uma tal fórmula, mesmo na sua totalidade, não é uma definição. De modo que, mesmo quando a divisão demonstrasse a fórmula, a definição não resultaria em conclusão. É ainda possível a demonstração da definição que exprime a essência de algo, procedendo agora por hipótese, quer dizer, pondo de um lado a quididade de algo, sendo constituída por elementos peculiares à sua essência, e por outro, que estes elementos são os únicos de sua essência e que sua síntese é própria do sujeito? É isto a essência do sujeito? Ou é que, tendo a prova de se dar pelo termo médio, a forma definível também se pressupõe nesta premissa? Aliás, assim como no silogismo, não pomos como premissa o próprio silogismo, pois que sempre que uma das premissas que constitui o silogismo está para a outra como o todo para a sua parte, assim a quididade também não deve estar contida no silogismo, devendo estar fora das premissas propostas. É somente a quem duvida se a conclusão é silogística ou não que temos de responder que é silogística, porque se conforma com a definição que do silogismo havíamos dado. E é somente a quem duvida que a conclusão seja a quididade que temos de responder que de certeza é, porque ela está em conformidade com a definição que demos de quididade. Por conseguinte, devemos poder, mesmo sem a definição do silogismo, mesmo sem a definição da definição, obter uma conclusão. O mesmo acontece na demonstração por hipótese no modelo seguinte. Se a definição de mal é a divisibilidade, e se a definição do contrário de algo, no caso em que as coisas têm contrário, é o contrário da definição desse algo, então,
Se bem é o contrário de mal e o indivisível do divisível, temos que a definição de bem é a indivisibilidade. Eis que estamos perante uma petição de princípio, porque ainda aqui só demonstramos, pondo a definição da definição como premissa, e como premissa posta, com vista a demonstrar a cuididade. Portanto, há outra cuididade? Admito que sim, porque também nas demonstrações pomos como premissa que tal é predicado de outro. Só que o termo predicado não é nem o mesmo que o maior, nem a ele idêntico por definição ou por conversão. Por fim, quanto a estas duas espécies de demonstração, na prova por diarese e na prova por silogismo, tal como o descrito, enfrentamos a mesma dificuldade. Porque não havia o homem de ser animal pedestre bípede e não animal e pedestre? Das premissas adotadas, não resulta necessária a unidade de predicado. Pode suceder como no caso em que músico e gramático são predicados do mesmo homem. Como poderemos, por definição, demonstrar a essência ou a cuididade? Não podemos, como quando se demonstra a partir de proposições, cuja verdade é admitida, mostrar que, admitidas umas coisas, alguma outra é necessariamente, porque isto é uma demonstração. Não poderemos demonstrar também, como na indução, apoiando-nos na evidência dos particulares, que o universal é assim, porque nenhum dos particulares é de outro modo. A indução não demonstra a essência, mas demonstra que ela tem ou não tem algum predicado. Que método nos resta, sendo assim? De fato, não podemos provar a essência pela sensação, nem apontando-a com o dedo. De outro modo, como demonstraríamos a essência? Pela definição. Quando sabemos o que o homem ou outro sujeito qualquer é, sabemos também necessariamente que ele é, porque isso que não é ninguém sabe o que é. Podemos saber apenas o significado ou da locução ou do nome, como ao dizer ircocervo, mas o que seja um ircocervo, eis o que é de saber impossível. Se a definição pode provar o que algo é, pode também ela provar que é? E como provará ela ao mesmo tempo a essência e a existência mediante o mesmo juízo, uma vez que a definição, tal como a demonstração, dá o conhecimento de uma só e única coisa? Ora, a essência de homem é uma coisa, e a existência do homem é outra. Também afirmamos ser necessariamente através de uma demonstração que se demonstra que algo é, exceção feita à essência. Ora, o ser nunca é a essência, seja do que for, porque o ser não é um gênero. A demonstração terá nesse caso por objeto a existência do sujeito, sendo deveras isto que as ciências atuais fazem. O geômetra propõe o significado do termo triângulo, mas prova que ele tem esse predicado. Que provaremos então pela definição da essência? Será isso o triângulo? Assim, conhecendo por definição o que algo é, não saberemos se esse algo existe, o que é impossível. Resulta claro ainda, se considerarmos os atuais métodos de definição, que a definição não prova a existência do definido, pois que, mesmo existindo algo equidistante de um centro, por que teria de existir o que a definição define? Por outras palavras, por que será esta a fórmula da definição do círculo? Também poderíamos dizer que é a definição do oricalco, porque as definições não chegam ao ponto de demonstrar que o definido existe, nem que o definido é o que se pretende definir. Há sempre a possibilidade de indagar por quê. Como definir e demonstrar já o que algo é, já o que o nome significa, podemos concluir que a definição, se não demonstra em nenhum sentido a essência do sujeito, é apenas uma síntese de palavras com homônimo significado do nome definido, o que constitui um absurdo. Tal seria estranho, pois então haveria a definição tanto para o que não é essência, como para o que não é existência, uma vez podermos exprimir por um nome até o que não existe. Além disso, todas as orações seriam definições,
uma vez podermos impor sempre um nome a uma oração qualquer, de sorte que tudo quanto dizemos seria a definição e até a Ilíada seria uma definição. Nenhuma demonstração pode provar que este nome significa tal sujeito, e as definições, por conseguinte, também não nos dão esse conhecimento. Destas considerações, resulta que nem a definição nem o silogismo são uma mesma e única coisa, nem que o objeto da definição e o objeto do silogismo são idênticos. Resulta ainda que a definição não demonstra nem prova, e que a essência não é cognoscível, nem por definição, nem por demonstração. Cumpre-nos começar de novo a análise de quais destas conclusões são benditas e quais as que não são benditas, qual é a essência da definição e se a essência pode, num certo sentido, ser ou não ser demonstrável. Conhecer o que algo é significa, como já dissemos, conhecer a causa da sua existência, e a prova disto depende de esse algo ter uma causa. Por outro lado, esta causa é ou idêntica ou distinta da essência, sendo apenas no caso de ser distinta que a essência se torna ou demonstrável ou indemonstrável. Por conseguinte, se a causa é distinta da essência e se a demonstração é possível, a causa é necessariamente o termo médio, fazendo-se a prova na primeira figura, uma vez que a provada conclusão é simultaneamente universal e afirmativa. O método que expusemos seria a primeira forma de atingir o fim que perseguimos: demonstrar a definição de algo através de uma outra das suas definições. As conclusões continentes das definições devem ser necessariamente obtidas através de um médio, que seja em si mesmo uma definição, tal como os predicados próprios são obtidos através de um termo médio apropriado. De modo que das duas quididades do mesmo sujeito, provaremos uma e não provaremos outra. Dissemos atrás que este método não é uma demonstração, mas que consiste apenas em um silogismo dialético da definição. Retomemos agora o tema no seu ponto de partida e expliquemos por que forma a definição se pode demonstrar. Quando conhecemos o que, procuramos o porquê, e embora, por vezes, o que e o porquê não sejam simultaneamente conhecidos, não é todavia possível conhecer o porquê antes de o que. Assim, é também claro que a quididade de um sujeito não se apreende sem a sua existência, pois é impossível conhecer a essência do sujeito quando se ignore do sujeito a existência. Para além disso, sabemos se algo existe ou não, já apreendendo um elemento essencial, já um acidente, como, por exemplo, quando sabemos apenas que o trovão é um ruído das nuvens, o eclipse uma privação de luz, o homem uma espécie de animal e a alma o que a si mesmo se move. Todas as vezes que conhecemos a existência por acidente, estamos necessariamente em uma total ignorância da essência. Mas nessas condições não podemos dizer que conhecemos verdadeiramente isso que existe e procurar o que algo é sem saber que esse algo existe. Significa nada procurar. Procurar o que algo é sem saber que esse algo existe significa nada procurar. Todas as vezes que conhecemos a existência por acidente, estamos necessariamente em uma total ignorância da essência, pois nessas condições nem podemos dizer que conhecemos verdadeiramente isso que existe, e procurar o que algo é sem saber que esse algo existe significa nada procurar. Pelo contrário, quando apreendemos um elemento do sujeito, a pesquisa da essência é facilitada, de onde resulta que, quanto mais conhecemos que algo existe, mais estamos aptos a conhecer a sua essência. Falemos então de sujeitos dos quais conhecemos um elemento essencial, e comecemos pelo exemplo seguinte. Admitamos que A é eclipse, C, a Lua, e B, interposição da Terra. Inquirir se há eclipse ou não é inquirir se B se produz ou não, o que não difere nada de inquirir se há uma pausa para A. Se esta causa existe, creio que não seja causa, e sim uma causa. Há um erro de digitação. Inquirir se há eclipse ou não é inquirir se B, interposição da Terra, se produz ou não, o que não difere nada de inquirir se há uma causa para A, se há uma causa para o eclipse. Se esta causa existe, dizemos também que A existe. Outro exemplo. Podemos perguntar qual dos dois membros de uma contradição a razão determina.
torna os ângulos de um triângulo iguais ou não iguais a dois retos? Torna os ângulos de um triângulo iguais ou não iguais a dois retos? Uma vez achada a resposta, conhecemos simultaneamente o que e o porquê, na condição de as premissas serem imediatas. Se não o forem, conhecemos o que, mas não o porquê. Seja C a Lua, A eclipse e B impossibilidade de projetar na fase da Lua cheia uma sombra, ainda que não se interponha entre nós e a Lua nenhum corpo aparente. Se B, a impossibilidade de projetar uma sombra, ainda quando não se interponha nenhum corpo aparente entre nós e a Lua. Se predicar de C, que é a Lua, e A, que é eclipse, experimentar um eclipse, se predicar de B, torna-se evidente que a Lua sofre um eclipse, mas ainda não sabemos o porquê. Mas que a eclipse nós o sabemos, embora não saibamos o que é. Como é evidente, no entanto, que A se predica de C, procurar o porquê desta predicação é procurar saber o que B é, a interposição da Terra, ou a rotação da Lua, ou a extinção da sua luz. Mas este novo termo médio é a própria definição do outro extremo, isto é, nestes exemplos de A, porque o eclipse é somente a interposição da Terra. Que é o trovão? É a extinção do fogo em uma nuvem. Significa, por que troveja? Porque o fogo da nuvem se extingue. Seja C nuvem, A trovão, B extinção do fogo, então B predica-se de C, nuvem, porque o fogo se extingue nela. E A trovão diz-se de B, e B é a certa definição de A, o termo maior. Se fosse necessário um outro termo médio como causa de B, este seria uma das restantes definições de A. Estabelecemos assim como se inquire a essência e como se consegue conhecê-la, e vemos como, mesmo não havendo silogismo, ou seja, a demonstração da essência, é pelo silogismo, ou seja, pela demonstração, que a essência se conhece. Concluímos que, sem demonstração, não é possível conhecer a essência de algo que tenha uma causa distinta, e também não pode ser demonstrada, assim como indicamos nas nossas discussões preliminares. Enquanto algumas coisas têm uma causa distinta de si mesmas, noutras a causa não é distinta de si mesmas. De onde resulta evidente que também entre as essências há essências imediatas, ou seja, princípios, e quanto a estas essências temos de postular não somente que são, mas ainda o que elas são, tornando-as conhecidas de outro modo. É precisamente isto o que o aritmeta faz, pois postula ao mesmo tempo o que é a mônada e que a mônada é. Quanto ao que tem um termo médio, isto é, uma causa distinta da essência, é possível, do modo que explicamos, mostrar a sua definição pela demonstração, sem contudo a demonstrar. Dado que definição é definida como a frase que explica o que uma coisa é, logo é evidente que uma das suas espécies será um juízo explicativo do significado do nome, quer dizer, um juízo puramente nominal, diferente desse que explica a essência. Será isso que significa, por exemplo, o termo triângulo, que significa uma figura enquanto triângulo nominada. Uma vez sabermos que há triângulo, inquirimos o seu porquê. Porém, desse modo, é difícil apreender a definição daquilo cuja existência desconhecemos. A causa desta dificuldade sendo, como dissemos atrás, o conhecermos por acidente se algo existe ou não existe. Um juízo pode ser uma unidade em um ou outro destes dois modos, seja por justaposição, como a Ilíada, seja por expressão de um único predicado acerca de um sujeito singular, ao qual não pertença por acidente. Temos aqui, portanto, uma primeira definição de definição, essa que acabamos de dar. Uma outra espécie de definição é o discurso que mostra o porquê da coisa. Enquanto a primeira dá uma significação, mas não demonstra, a segunda será, obviamente, uma parademonstração da essência, diferindo da demonstração apenas pela posição dos termos. Há uma diferença entre afirmar por que o trovão troveja e afirmar o que o trovão é. No primeiro caso, diremos porque o fogo se extingue nas nuvens.
Mas para definir o que o trovão é, diremos que é o ruído do fogo a extinguir-se nas nuvens. Temos então o mesmo discurso assumido em diferente forma. Numa temos uma demonstração contínua, em outra uma definição. O trovão é ainda definível como um ruído nas nuvens, o que vem a consistir na conclusão da demonstração da essência. A definição dos termos imediatos é um dado indemonstrável da essência. Concluímos com isto que a definição é, na primeira acepção, um discurso indemonstrável da essência. Na segunda acepção, um silogismo da essência que não difere da demonstração, a não ser pela posição dos termos. E na terceira acepção, a conclusão da demonstração da essência. De quanto dissemos, vemos o seguinte. Em primeiro lugar, em que sentido há e em que sentido não há demonstração da essência? A que sujeitos ela se aplica e a que sujeitos não se aplica. Em segundo lugar, em quantas acepções a definição é assumível, em que sentido ela mostra a essência e em que sentido não a mostra, a que sujeitos se aplica e não se aplica. Enfim, qual a relação da definição com a demonstração e como ela é aplicável ao mesmo sujeito e como ela não é aplicável ao mesmo sujeito da demonstração. Sabemos conhecer quando conhecemos a causa. As causas são um número de 4. As causas são em número de 4. Uma, a forma definível ou quididade. Outra, que, dado um antecedente, há necessariamente um consequente. Outra, o princípio do movimento ou causa eficiente. E, por último, o fim em vista do qual algo é, a causa final. Todas estas causas podem servir de termos médios à demonstração, pois ainda que a inferência de um antecedente a um consequente não seja necessária, quando se propõe uma só premissa, se pusermos duas, a inferência obtém-se se tiverem um único termo médio comum. Este único termo médio proposto, a conclusão segue-se necessariamente. Também podemos demonstrar isso pelo exemplo a seguir. Por que o ângulo inscrito num semicírculo é reto? Ou ainda, de que pressuposto se segue que ele é um ângulo reto? Admitamos que A seja ângulo reto, B a metade de dois ângulos retos e C ângulo inscrito no semicírculo. Neste caso, B, metade de dois ângulos retos, é a causa porque A, ângulo reto, se diz de C, ângulo inscrito no semicírculo, pois B é igual a A e C a B, pois que C é a metade de dois ângulos retos. Logo, B, metade de dois ângulos retos, é o dado de onde se segue que A se diz de C, quer dizer, como dissemos, que o ângulo inscrito no semicírculo é reto. Pelo demais, B é idêntico à forma da definição de A, pois ele é o que a definição de A significa, e já demonstramos que o termo médio é a causa formal. A frase "Por que fizeram os medos guerra aos atenienses?" significa qual é a causa da guerra feita aos atenienses. E a resposta vem a ser porque os atenienses invadiram Sardes com os eritreanos, pois foi esse fato que provocou a guerra. Suponhamos que A significa guerra, B, invasão não provocada, e C, os atenienses. Sendo assim, B, invasão não provocada, diz-se de C, os atenienses. E A de B, já que se guerreia ao agressor injusto. Assim, fazer a guerra A pertence a B, os agressores iniciais, e B a C, os atenienses, pois foram estes os agressores iniciais. Também aqui a causa, isto é, o princípio do movimento, é o termo médio. Isto não é menos verdade quando a causa é a causa final. Por exemplo, por que passeamos depois do jantar? Por causa da saúde. E por que temos uma casa? Para guardarmos os bens. No primeiro caso, a causa final é a saúde. No segundo, a guarda dos bens. Mas entre perguntar por que passeamos depois de jantar e perguntar com que fim se passeia, não há qualquer diferença. Seja C passeio de depois do jantar, B a comida não ficar no estômago e A ter saúde, admitamos que passear depois de jantar tem a propriedade de evitar que os alimentos fiquem no estômago, o que será bom para a saúde. Parece que B, evitar que os alimentos fiquem no estômago, pertence a C, passeio depois de jantar, e que A, ter saúde, pertence a B. Qual
é, neste caso, a causa final? A causa pela qual A se diz de ser. A, ter saúde, se diz de ser passeio depois de jantar. É B, a comida não ficar no estômago. Evitar que fiquem no estômago. B é uma espécie de definição de A, pois é através dele que aprendemos A. Mas por que é B a causa de ligação de A a C? Porque ter saúde é estar numa condição qual a de B. Procedamos à transposição das definições, e tudo ficará mais claro. Por caso, aqui a ordem da geração é inversa à das causas eficientes. Na ordem das causas eficientes, o termo médio deve produzir-se primeiro, enquanto que, na ordem das causas finais, o primeiro é o menor. C, vindo a causa final em último lugar. Também pode acontecer que algo se produza simultaneamente em vista de um fim e que seja produzido pela necessidade. Por exemplo, por que a luz atravessa a lanterna? Em primeiro lugar, porque o que é composto de partículas mais pequenas passa necessariamente através de poros maiores, supondo, obviamente, que a luz sai para fora por penetração. E, em segundo lugar, isto ocorre em vista de um fim, qual seja o de evitar que tropecemos. Se, na verdade, algo pode ser em virtude de duas causas, pode ela ser produzida por duas causas? Como, por exemplo, se o trovão é um silvo e um ruído necessariamente produzido pela extinção de fogo nas nuvens, ele tem também, por fim, como dizem os pitagóricos, aterrar os habitantes do Tártaro para que fiquem cheios de temor? Exemplos deste tipo são numerosos, principalmente entre os seres cuja geração e formação são naturais, porque a natureza tanto gera em vista de um fim como por necessidade. Há duas espécies de necessidade. Uma é a que opera conforme a tendência natural de uma coisa. A outra opera por violência, contrariamente à tendência. Por exemplo, uma pedra é levada tanto para cima como para baixo, por necessidade, mas não pela mesma necessidade. Quanto aos produtos da inteligência, uns, como uma casa ou uma estátua, nunca são causados nem por acaso nem por necessidade, mas sempre produzidos em vista de um fim. Outros, como a saúde e a conservação, também podem resultar do acaso. Na maior parte dos casos em que o produtor é indeterminado, mas apenas quando a geração não é ocasional e o fim é, portanto, um bem, o produto ou efeito deve-se a um fim, seja na natureza, seja na arte. Em contrapartida, o que se produz em ordem a um fim nunca se produz por acaso. Quando se trata de efeitos, quer em transe, quer pretéritos, quer futuros, a causa é tal e qual a mesma que nos seres, porque a causa se acha no termo médio, com a diferença de que nos seres a causa é, enquanto que porque nos seres a causa é, enquanto que nos efeitos presentes ela devém. Nos efeitos passados ela passou e nos efeitos futuros ela é futura. Por exemplo, por que houve eclipse? Porque houve interposição da Terra. O eclipse ocorre porque ocorre a interposição da Terra. Ocorrerá eclipse porque ocorrerá a interposição da Terra. E há eclipse porque há interposição da Terra. O que é gelo? Admitamos que gelo é água solidificada, e figuremos água por C, solidificada por A, e o termo médio ou causa por B, a total falta de calor. Logo, B pertence a C, e A, a solidificação, a B. O gelo forma-se quando se produz B, forma-se quando B é produzido, formar-se-á quando se produzir B. Esta espécie de causa e o seu efeito produzem-se simultaneamente quando em processo de geração, e existem simultaneamente enquanto atualmente existem. E o mesmo se diz quando são pretéritos e quando são futuros. Nos casos onde não há simultaneidade de causa e de efeito, podem causas e efeitos distintos uns dos outros formar, como parece que formam, um tempo contínuo, resultando o efeito passado de uma causa passada, dele distinta, um efeito futuro, resultado de uma causa futura distinta dele e a ela anterior? Nesse caso,
É do efeito posterior no pretérito que o silogismo parte. Ainda que os efeitos posteriores tenham como origem os anteriores, o que mostra como, nos casos dos efeitos em geração, o juízo tem o mesmo ponto de partida. A partir do efeito anterior, não há silogismo possível. Não podemos concluir, por exemplo, que, porque algum efeito pretérito ocorreu, tal outro efeito pretérito ocorreu posteriormente. E, quanto aos efeitos futuros, o mesmo dizemos. Quer o tempo intermédio seja indeterminado ou determinado, jamais será possível concluir que, por ser verdade dizer que algo ocorreu, seja por isso verdade dizer que outro algo posterior teve lugar. Porque no intervalo de um para o outro, este último enunciado será falso, ainda que o primeiro efeito se haja produzido. O mesmo argumento vale quanto ao futuro. Não podemos concluir que, por se ter dado tal efeito, um efeito futuro se dará. O termo médio deve ser homogêneo, pertencer ao mesmo gênero dos extremos, passado quando os extremos foram passados, futuro quando eles forem futuros e atuais quando forem atuais. Ora, com extremos respectivamente passado e futuro, não há termo médio homogêneo. Há ainda outro motivo, e é o de que o tempo intervalar não pode ser nem definido nem indefinido, pois que durante ele a inferência será falsa. Também nos cumpre inquirir que é que garante a continuidade dos efeitos, de tal modo que a geração dos atuais é efeito de um passado. Um acontecimento presente não é contíguo, podemos dizê-lo, a um acontecimento pretérito, pois nem sequer dois acontecimentos pretéritos são contíguos, sendo apenas limites indivisíveis. Tal como os pontos não são contíguos uns aos outros, os acontecimentos pretéritos também não são contíguos, porque em ambos os casos são indivisíveis. Pela mesma razão, o acontecimento presente não pode ser contíguo de um pretérito, porque o processo é divisível e o sucesso indivisível. Deste modo, a relação do processo com o sucesso é análogo à da linha com o ponto, pois que um processo contém uma infinidade de sucessos. Estas questões, não obstante, deverão ser explicitadas na nossa teoria geral do movimento. Quanto se segue deve bastar-nos como explicação do modo em que o termo médio se identificaria com a causa, no suposto de que a geração fosse uma série de sucessos consecutivos. Mesmo nos silogismos, o termo médio e o termo maior devem necessariamente formar uma premissa imediata. Por exemplo, dizemos que, porque houve C, houve A, e C foi posterior, enquanto A foi anterior. Mas o princípio do raciocínio é C, por ser o mais próximo do que acontece no presente, e o ponto de partida do tempo é o presente. A seguir, dizemos que houve C, se houve D, e concluímos então que, como houve D, houve necessariamente A. A causa é C, porque como houve D, C deve necessariamente ter havido, e se houve C, A deve necessariamente ter havido anteriormente. Se desta forma conseguimos o termo médio, a série terminará em uma premissa imediata, ou melhor, posto que, tal como dissemos, não há dois sucessos contínuos, interpor-se-á sempre um novo termo médio, dado haver infinidade de termos médios? Não. Mesmo quando dois sucessos sejam contíguos, temos de partir de uma premissa formada pelo termo médio e no sucesso presente como termo maior. O mesmo se diz dos futuros, pois se é verdade dizer que haverá D, deve ser anteriormente necessário dizer que haverá A, sendo C a causa desta conclusão. Se D deve haver no futuro, C haverá antes dele, e se C deve haver no futuro, A será antes dele. E também aqui poderia urgir-se a mesma divisibilidade infinita, pois que os sucessos futuros não são contíguos, mas também aqui temos de pressupor como princípio uma premissa imediata. No mundo dos feitos passa-se o mesmo. Se uma casa foi construída, necessariamente que se extraiu e cortou pedra. Por quê? Porque os alicerces foram necessariamente lançados uma vez que a casa foi construída, e se houve alicerces, foram necessárias pedras anteriormente talhadas. De igual modo, se uma casa for construída no futuro, as pedras deverão ser também talhadas anteriormente, e a demonstração faz-se pelo termo médio, do mesmo modo, porque os alicerces serão feitos antes da casa. Nós observamos na natureza uma espécie de geração circular, que também se acha na demonstração.
Se o médio e os extremos forem recíprocos, a conversão será possível. Ora, a convertibilidade das conclusões e das premissas foi demonstrada nos capítulos precedentes e dela é exemplo a geração circular. Nos feitos atuais, ela poderia exemplificar-se assim. Quando a terra for molhada, eleva-se necessariamente um vapor. Uma vez produzido este vapor, forma-se uma nuvem. Formada a nuvem, produz-se a chuva. E uma vez ter chovido, a terra fica necessariamente molhada. Era precisamente este o ponto de partida, de modo que fechamos o círculo, pois dado qualquer um destes termos, outro se segue, e deste um outro, e deste outro o primeiro. Há alguns sucessos universais, porque são ou vêm a ser o que são, sempre e em todos os casos. Porque são ou vêm a ser o que são, sempre e em todos os casos. Quanto a outros, nem sempre o são, mas somente o são as mais das vezes. Por exemplo, nem todo homem pode deixar a barba no queixo, mas na maior parte dos casos deixa. No caso de nexos deste tipo, é necessário que o termo médio constitua também uma regra geral. Se A for dito universalmente de C, é também necessário que A seja sempre e em todos os casos afirmado de C, pois a natureza do universal deve ser predicada sempre e em todos os casos. Aqui, pelo contrário, apenas admitimos uma regra geral. É necessário também que o termo médio B constitua uma regra geral. Haverá, portanto, igualmente, para as conclusões de regra geral, premissas imediatas. São as conclusões, que as mais das vezes se produzem deste modo. Já antes explicamos de que modo a essência se mostra nos termos de uma demonstração e de que modo há ou não há demonstração ou definição da essência. Expliquemos agora através de que método importa inquirir os predicados inerentes à essência. Dos predicados que se predicam sempre de um sujeito, há uns mais extensos do que o sujeito, mas que nunca são mais extensos do que o gênero do sujeito. Entendo por predicados mais extensos os que, sendo predicados universais de cada sujeito particular, podem ser predicados de outros sujeitos. Por exemplo, enquanto que há um predicado predicável de toda a tríade, e que, todavia, pertence ao que não é tríade, tal como o ser se diz da tríade, e também de isso que não é número, ímpar, pelo contrário, é ao mesmo tempo um predicado de toda a tríade e um predicado mais extenso do que ela, pois também se diz ímpar, da pentada, pois não sai para fora do gênero, mas não sai para fora do gênero, uma vez que a pentada é um número e que nada além do número é ímpar. São estes predicados que nos cumpre escolher, até o ponto exato em que sejam mais extensos que o sujeito, mas onde coletivamente sejam coextensivos, porque essa totalidade é a própria substância do sujeito. Toda a tríade tem como predicados o ser um número ímpar, e também um número primo nas duas acepções do termo, já como indivisível por qualquer número, já como não sendo a soma de números. Eis em que consiste a tríade. Um número ímpar primo, e primo na dupla acepção do termo, porque estes predicados, separadamente assumidos, predicam os dois primeiros a todos os números ímpares. Predicam os dois primeiros todos os números ímpares, e o último, tanto a díade como a tríade, enquanto que, coletivamente assumidos, só se predicam da tríade. Como demonstramos mais atrás, que predicados necessários são os predicados inerentes à essência, e como os predicados universais são necessários, e como os predicados que assumimos como necessários à tríade ou a qualquer outro sujeito análogo são afirmados como inerentes à sua essência, a tríade possuirá deste modo estes predicados de uma forma necessária. Além disso, que a substância da tríade é constituída pela coleta destes predicados, eis o que mostraremos. Se isso não for a essência da tríade, deve a coleta estar relacionada com a essência da tríade, ao modo de um gênero, nominado seja o inominado, pelo que seria mais extenso do que a tríade, pois importa admitir que o gênero tem como propriedade o possuir, ao menos em potência, uma extensão maior do que o seu conteúdo. Se, portanto, esta síntese de predicados não se predicar senão das tríades, ela será a própria essência da tríade, uma vez podermos admitir ainda que a essência de cada sujeito particular é esta espécie de predicamentação última que se predica dos individuais, de onde se infere que qualquer outra síntese de predicados, assim demonstrados, será análoga da essência própria do sujeito.
Quando quisermos definir um gênero, cumpre dividir o gênero nas suas ínfimas espécies indivisíveis. Por exemplo, o número em tríade e em díade. E a seguir, tentar apreender, como já indicamos, a definição das espécies ínfimas. Por exemplo, a de linha reta, de círculo ou de ângulo reto. Depois, uma vez definido o gênero, se ele pertence ou à quantidade ou à qualidade, temos de considerar os predicados próprios do gênero, mediante as propriedades comuns e primeiras das espécies. Como as espécies particulares cujo gênero é composto foram definidas, conheceremos por estas mesmas definições quais os predicados essenciais do gênero. De fato, o princípio de todas estas noções é a definição, ou seja, a espécie ínfima, simples, pois que os predicados se predicam essencial e exclusivamente destas ínfimas espécies, só se predicando do gênero mediante os graus intermédios. As divisões que se efetuam mediante as diferenças são uma útil ajuda para se proceder como acabamos de explicar. Quando a sua capacidade probante já explicamos atrás, Quanto à sua capacidade probante, já explicamos atrás, pelo que mostraremos agora como elas servem para extrair somente uma conclusão sobre a essência. Poderia parecer que não tem qualquer utilidade, senão que antes pressupõe tudo no mesmo ponto de partida, tal como sucede quando pomos um postulado inicial sem divisão. Todavia, a ordem dos predicados, conforme um é afirmado em primeiro ou em último lugar, não é indiferente. Não vale o mesmo, por exemplo, dizer animal manso bípede e dizer bípede animal manso. Porque se todo o indefinível se compõe de dois elementos, e se animal manso é uma unidade, e se por sua vez esta noção, junta a uma diferença, vem a significar homem, ou seja o que for, desde que seja uma noção única, os elementos propostos foram necessariamente atingidos pela divisão. Por outro lado, a diarese é o único método possível para evitar todas as omissões na definição da essência. Uma vez proposto o gênero primeiro, se tomarmos uma das divisões inferiores, o sujeito a dividir não ficará totalmente sujeito a esta diarese. Por exemplo, não são todos os animais que são holópteros ou esquizópteros, mas somente todos os animais alados, pois é a esta última noção que a diferença pertence. A primeira diferenciação de animal é aquela na qual todo animal se compreende, e o mesmo acontece com os outros gêneros, tanto com os que ficam fora do gênero animal, como os que lhes são subordinados. Por exemplo, neste último caso, a primeira diferenciação da ave é aquela que abrange toda a ave, a do peixe, a que abrange todo o peixe. Quando procedemos destarte, podemos estar certos de nada ter esquecido na definição, mas quando procedemos de outro modo, provocamos necessariamente omissões, sem delas termos conhecimento. Para definir e dividir, não temos precisão de conhecer a totalidade dos seres. Não obstante, alguns pretendem que é impossível conhecer as diferenças que distinguem umas coisas das outras, sem primeiro conhecer todos os singulares. Acrescentam que não podemos conhecer cada uma das coisas sem conhecer as diferenças, porque tudo é idêntico àquilo de que não difere e porque é distinto de tudo do quanto difere. Antes de mais, esta asserção é uma falácia. Nem toda diferença elimina a identidade, porque muitas diferenças pertencem a coisas especificamente idênticas, embora essas diferenças não afetem a essência nem sejam essenciais. Quando tomamos um par de opostos e uma diferença, e quando admitimos que todo o conteúdo do gênero é abrangido por um ou por outro dos opostos, e quando o sujeito que tentamos definir se acha presente em um deles, e quando o conhecemos em verdade, então nada importa que conheçamos ou não conheçamos todos os demais sujeitos, cujas diferenças são também afirmadas. Se por meio deste método alcançarmos sujeitos não suscetíveis da diferenciação, teremos atingido a definição da essência. Postular que todo o conteúdo do gênero é abrangido pela divisão não é ilegítimo, caso se trate de opostos que excluem um termo médio, pois é necessário que tudo o que um gênero abrange se ache em uma das duas partes da divisão, caso tenhamos tomado a diferença deste gênero. Quanto à construção de uma definição por divisões, importa observar 3 regras. Admitir apenas os predicados contidos na forma definível, dispô-los segundo a respectiva ordem, indicar qual o primeiro
e qual o segundo, e admiti-los todos, sem exceção. A primeira regra é realizável porque, tal como quanto ao acidente podemos concluir que inere ao sujeito, também podemos definir o gênero e a diferença mediante o gênero. Os predicados são ordenados segundo uma ordem correta, se tomarmos como primeiro o predicado reto, e será este o caso se o termo adaptado for o consequente de todos os outros, se o termo adotado. E será este o caso se o termo adotado for o consequente de todos os outros, e se nenhum dos outros for consequente dele, pois deve haver apenas um termo desta categoria. Uma vez proposto este termo, faremos o mesmo com os termos inferiores, porque o segundo termo será o primeiro dos restantes termos, e o terceiro o primeiro dos seguintes, porque, uma vez excluído o termo superior, o termo restante que se lhe segue será o primeiro. Quanto à numeração completa de todos os predicados, ela resulta claramente do nosso modo de proceder. Tomamos a diferença que se apresenta na divisão em primeiro lugar, de modo que todo animal, por exemplo, é isto ou aquilo, e que lhe pertence um destes predicados. A seguir, tomamos a diferença do todo, e mostramos que, neste último todo, já não há diferença, ou seja, uma vez que admitamos a diferença última para formar o composto, este composto já não admite mais qualquer divisão em espécies. É evidente não haver aí nenhuma adição supérflua, pois todos os termos admitidos compõem a essência. E nada omitimos, pois se termo omisso houvesse, ele seria ou um gênero ou uma diferença. Ora, o que se tomou em primeiro lugar e foi admitido com suas diferenças é o gênero, e por sua vez as diferenças acham-se todas compreendidas, não havendo qualquer diferença ulterior, e se a houvesse, o composto último diferiria da definição, contrariamente ao que dissemos, que não diferia. Cumpre começar por considerar um grupo de sujeitos semelhantes e indiferenciados, e inquirir qual o elemento idêntico que todos esses sujeitos apresentam. A seguir, faremos outro tanto para outro grupo de sujeitos que, sendo abrangidos pelo mesmo gênero dos primeiros, são especificamente idênticos entre eles, mas especificamente diferentes dos primeiros. Uma vez que para todos os sujeitos do segundo grupo definimos qual o elemento idêntico a todos eles, e uma vez que fizemos o mesmo quanto aos outros, cumpre considerar se, por sua vez, os dois grupos têm um fator idêntico, até termos atingido uma só e única fórmula, pois esta será a definição do sujeito. Contudo, se em vez de atingirmos uma única fórmula atingirmos duas ou mais, é claro que isso que tentamos definir não é singular, mas múltiplo. Dou um exemplo. Se inquirimos o que é megalomania, convém prestar toda a nossa atenção a alguns homens megalômanos, bem nossos conhecidos, e considerar qual o fator comum a todos eles, enquanto megalômanos. Por exemplo, se Alcibíades fosse megalômano, ou Aquiles, ou Ajácio, perguntar-nos-íamos sobre qual o fator comum a todos eles. É o de não consentirem uma ofensa. Foi isso deveras que levou o primeiro à guerra, o segundo à ira e o último ao suicídio. Em continuação, analisaremos outros casos. Lisandro, por exemplo, ou Sócrates, e então, se estes tiverem de comum a indiferença à boa e à má fortuna, tomaremos estes dois fatores comuns e inquiriremos que fator comum tem a equanimidade da alma face às vicissitudes da fortuna e a impaciência de suportar a desonra. Se não houver nenhum fator em comum, é porque haverá duas espécies de megalomania. Quanto ao mais, toda definição é sempre universal. O médico não diz somente o que é salutar para um olho particular, mas prescreve para todos os olhos ou para uma dada espécie de olhos. É também mais fácil definir a espécie particular do que a universal, sendo por isto que devemos passar das espécies particulares aos gêneros universais. Outra razão ainda é a de que as homonímias escapam mais à observação nos gêneros universais do que nas espécies, onde já não há diferenças. Tal como nas demonstrações, a perspicácia concludente é necessária, assim nas definições é necessária a clareza.
e atingi-la-emos se, mediante os grupos particulares que tivermos construído, pudermos obter separadamente a definição de cada espécie, por exemplo, a definição de semelhante não em geral, mas somente nas cores e nas figuras, a definição de agudo, mas apenas na voz, e se avançarmos para o elemento comum, evitando cautelosamente o perigo da homonímia. Acrescento, se na controvérsia dialética temos de evitar as metáforas, é também evidente que não nos devemos servir de metáforas, nem de expressões metafóricas na definição. De contrário, também a dialética utilizaria as metáforas. Em ordem à correta formulação dos problemas a solucionar, temos de escolher as seções e as divisões. O método de seleção consiste em estabelecer um gênero comum a todos os sujeitos da nossa pesquisa. Por exemplo, se são animais, quais as propriedades inerentes a todo animal? Se são animais, quais as propriedades inerentes a todo animal? Uma vez estas adquiridas, continuaremos com o primeiro dos subgêneros. Inquiriremos quais os consequentes que pertencem à totalidade desta classe. Se for, por exemplo, a ave, quais são as propriedades inerentes a toda a ave, e assim sucessivamente, limitando-nos sempre às propriedades do subgênero mais próximo. Tal feito nos habilitará a afirmar em virtude de que propriedade os subgêneros subordinados ao gênero comum possuem os seus predicados, por exemplo, em virtude de que propriedade o homem ou o cavalo possuem os seus predicados. Suponhamos que A é animal, B, predicados de cada animal, e C, D, E, diversas espécies de animais. Temos aí claramente porque a propriedade B pertence a D e em virtude de A. E em virtude de A. B, predicados de cada animal, pertence a D, uma determinada espécie de animal, em virtude de A, de animal. E é também em virtude de A, animal, que pertence às outras espécies. E quanto aos demais subgêneros, aplica-se a mesma regra. Por agora, temos tomado os exemplos dos nomes comuns, mas não nos devemos limitar a considerar estes. Se tivermos observado qualquer outro predicado comum, cumpre-nos, depois de o observarmos, ver de que espécies ele é predicado e que propriedades lhe inerem. Nos animais com cornos, salientamos como propriedades comuns a posse de um terceiro estômago e de uma única fila de dentes. A questão seguinte é: de que espécies a possessão de cornos é predicado? Pois vemos por que estes predicados pertencerão a estes animais. Porque têm cornos. Por fim, há um outro método, o da seleção por analogia. Não é possível, deveras, encontrar um só e o mesmo nome para designar o tentáculo do polvo, a espinha do peixe e o osso do animal, ainda quando tudo isso possua também propriedades comuns, como se fossem uma única natureza. Alguns dos problemas resolúveis são idênticos, enquanto têm um termo médio idêntico, porque tudo quanto compõe o grupo de fatos a provar é um efeito de uma substituição recíproca, e entre estes uns são idênticos pelo gênero, a saber, todos aqueles cuja diferença consiste em serem relativos a diferentes sujeitos ou em seu particular modo de manifestação. É este o caso se perguntarmos qual a causa do eco, ou a causa da reflexão das imagens, ou a causa do arco-íris. Todos estes problemas não passam em geral de um só e do mesmo problema, pois todos estes fenômenos são formas de reverberação, ainda que especificamente sejam distintos. Quanto a outros problemas, a diferença consiste apenas em que o termo médio de um é subordinado do termo médio de outro. Por exemplo, por que motivo o Nilo sobe no fim do mês? Porque o mês é mais úmido no seu declínio. E por que o mês é mais úmido no seu declínio? Porque a lua está minguante. A subordinação destes fatos é deveras a que indicamos. Quanto à causa e ao seu efeito, poderíamos interrogar-nos se, estando o efeito presente, também a causa estará presente. Se, por exemplo, quando a uma planta lhe caem as folhas, ou a lua está em eclipse, a causa do eclipse ou a causa das folhas caídas se achará também presente. Isto é, no primeiro caso, a causa de as folhas serem largas e no segundo do eclipse, a interposição da Terra. Se esta causa não estiver presente, alguma outra será. Se esta causa não estiver presente,
alguma outra será a causa destes fenômenos. Se a causa estiver presente, o efeito estará simultaneamente presente, por exemplo, quando a Terra se interpõe, há eclipse, e quando as folhas são largas, há queda de folhas. Mas sendo assim, a causa e o efeito serão simultâneos e serão demonstráveis um pelo outro. Suponhamos que perder as folhas se representa por A, ter folhas largas por B, e vide por C. Se A se disser de B, porque toda planta de folha larga perde as folhas, e se B se disser de C, porque toda vida é uma planta de folha larga, então A diz-se de C, ou seja, toda vide é uma planta de folha larga, então A se diz de C, ou seja, toda vide perde a folha, sendo a causa representada pelo termo B. Também podemos demonstrar que a vide é uma planta de folhas largas, porque perde a folha. Admitamos que D significa planta de folha larga, e folhas caducas é folhas caducas e F vide. Neste caso, diz-se de F porque toda a vide perde a folha, e D de E porque toda a planta que tem folhas caducas é uma planta de folha larga. Logo, toda a vide é uma planta de folha larga, e a causa disso é o ela perder as folhas. No entanto, se cada uma destas causas não for efetivamente a causa da outra, uma vez que a causa é anterior a isso de que é causa, sendo a interposição da Terra a causa do eclipse e não o eclipse a causa da interposição da Terra, se a demonstração da causa equivale à do porquê, e a demonstração que não se faz mediante a causa tem por objeto o simples efeito, quando conhecemos o eclipse, conhecemos somente a interposição, mas não conhecemos o porquê disso. Além disso, que o eclipse não é a causa da interposição, mas que a interposição é a causa do eclipse, eis o que se torna evidente, pois que na própria definição de eclipse se acha contida a interposição da Terra. Daí resulta sem dúvida que conhecemos o eclipse por causa da interposição da Terra, e não a interposição da Terra por causa do eclipse. Pode um efeito singular ter múltiplas causas? Se o mesmo predicado for afirmado de múltiplos sujeitos, entendidos como sujeitos primeiros, B, por exemplo, sendo o sujeito primeiro do predicado A, e C, outro sujeito de A, e D e E, de outros sujeitos primeiros de B e de C, respectivamente, nesse caso, A pertenceria a D e a E B seria a causa da predicação de A a D, e C da predicação de A a E. Assim, estando presente a causa, é necessário que o efeito esteja presente, mas existindo o efeito, não é necessário que tudo o que é causante exista. O necessário é que exista uma causa, e não todas as causas. Podemos, contudo, sugerir que, se a relação a demonstrar é sempre universal, não somente a causa será um todo, mas também o efeito será universal? Por exemplo, a caducidade das folhas pertencerá apenas a um sujeito que seja um todo, e se este todo tiver espécies, corresponderá universalmente a estas espécies também, seja a todas as espécies de planta, seja a uma singular espécie de planta. Nos silogismos como estes, deve haver adequação do termo médio e dos seus efeitos. Eles devem ser convertíveis um ao outro. Por exemplo, por que as árvores perdem as folhas? Supondo que as percam por coagulação da seiva, se uma árvore perde as folhas, a coagulação deve estar presente, e se a coagulação estiver presente, não num sujeito qualquer, mas na árvore, a árvore deverá perder as folhas. A causa de um efeito idêntico pode não ser idêntica, mas distinta em cada efeito? Ou isso é impossível? Quiçá seja impossível se o efeito for demonstrado como essencial, e não somente como signo, ou acidente do sujeito, porque então o termo médio é a definição do termo maior. Pelo contrário, se a demonstração não for feita pelo essencial, a multiplicidade de causas é possível. Podemos considerar um efeito e o seu sujeito como que formando uma união acidental, mas parece que isto não constitui um verdadeiro problema. Se, todavia, uma união acidental for obtida como objeto do problema, o termo médio será similar aos termos extremos.
Se estes últimos forem homônimos, o médio será homônimo, e se forem genericamente unos, o médio ser-lo-á também. Por exemplo, por que motivo os termos de uma proporção são convertíveis? Por que motivo os termos de uma proporção são convertíveis? A causa é diferente para as linhas e para os números, mas é no fundo a mesma. Enquanto são linhas, ela é distinta, mas enquanto implicando um aumento definido, é a mesma. O mesmo se verifica em todas as proporções. Em contrapartida, a causa da analogia entre cor e cor é diferente da de analogia entre figura e figura, porque a analogia é aqui um termo homônimo significando, no primeiro caso, a proporcionalidade dos lados e a igualdade dos ângulos, e, no caso das cores, a unidade da sensação que as percebe ou qualquer outro motivo do gênero. Mas os sujeitos idênticos, somente por analogia, terão o termo médio análogo. A verdade é que a causa, o efeito e o sujeito são reciprocamente afirmados um do outro do modo seguinte. Se considerarmos as espécies em separado, o efeito é mais extenso do que o sujeito. Por exemplo, ter os ângulos externos iguais a 4 ângulos retos é um predicado que se estende para além do triângulo e do quadrado. Mas se considerarmos as espécies na sua totalidade, o efeito é-lhes coextensivo. O predicado é coextensivo, neste exemplo, a todas as figuras, cujos ângulos externos são iguais a 4 retos. A reciprocidade do termo médio faz-se do mesmo modo porque o termo médio é uma definição do maior, sendo por este motivo que toda a ciência parte de uma definição. O perder as folhas é ao mesmo tempo um predicado da vide e um predicado de uma extensão maior do que ela. É também um predicado da figueira e um predicado de maior extensão do que ela. Mas este predicado não ultrapassa a totalidade das espécies, sendo-lhes, pelo contrário, coextenso. Se, pois, tomarmos o termo médio, que é o próximo do maior, temos uma definição de caducidade das folhas. Na verdade, teremos aí um termo médio primeiro relativamente ao menor, e uma premissa que afirma o médio do sujeito coletivo, e depois disto um médio, a coagulação da seiva ou algo deste tipo. Que é perder as folhas? É a coagulação da seiva no ponto de junção das folhas ao ramo. Se nos pedissem uma explicação esquemática da ligação da causa ao seu efeito, proporíamos esta. Admitamos que A se diz de todo B, e B de algumas espécies de D, mas de tal sorte que A e B sejam mais extensos do que os respectivos sujeitos. Então B será um predicado universal de todas as espécies de D, pois designo por universal este predicado, mesmo que não seja recíproco, e designe-o predicado universal, primeiro predicado universal, se for recíproco, não com cada uma das espécies, mas com todas, sendo mais extenso do que cada uma das suas espécies separadamente consideradas. Assim, B é a causa da predicação de A às espécies de D. Logo, A deve ser de uma extensão maior do que B. De outro modo, como poderia B ser a causa de A se predicar de D? Com maior razão do que faria que A fosse a causa de inerência de B a D. Agora bem, se A se predicar de todas as espécies de E, todas as espécies de E formarão uma unidade, por possuírem uma causa comum diferente de B. Do contrário, como poderíamos dizer que A é predicável de tudo o que predica, uma vez que E não é predicável de tudo quanto A é predicável? Por que não haveria uma causa de predicação de A a E, como havia uma de predicação de A a todas as espécies de D? Então as espécies de D também formarão uma unidade, por possessão de uma causa que deve ser igualmente considerada, e que devemos designar por C. Concluímos, pois, que o mesmo efeito pode ter mais de uma causa, não em sujeitos especificamente idênticos. Por exemplo, a causa da longevidade dos quadrúpedes é a falta de bilis e nas aves a secura da sua constituição, ou algo distinto do que sucede nos quadrúpedes. Se as premissas imediatas não se conseguem de uma vez, e se também não há simplesmente um termo médio, mas vários, ou seja, se as causas são múltiplas, é porque entre os médios a causa da predicamentação da propriedade às diferentes espécies é o médio que mais se aproxima do termo universal e primeiro, ou o que se aproxima mais das espécies?
É evidente que são causas os médios mais próximos de cada espécie separadamente considerada, porque a causa é o que faz com que o sujeito seja contido pelo universal. Por exemplo, digamos que C é a causa da predicação de B a D. Logo, C é a causa da predicação de A a D. B há de A a C, enquanto a causa da predicação de A a B é o mesmo B. No que concerne ao silogismo e à demonstração, fica já clara a definição de um e de outra e, bem assim, o modo como se constroem. E com isso fica também claro o conhecimento da arte demonstrativa, uma vez ela ser idêntica à demonstração propriamente dita. Quanto aos princípios, como chegam a ser conhecidos e qual a aptidão que os conhece, suscita algumas dificuldades preliminares. Já ensinamos não ser possível saber, por demonstração, sem o conhecimento dos primeiros princípios imediatos, mas, quanto ao conhecimento destes princípios imediatos, podemos suscitar algumas questões. Já ensinamos não ser possível saber por demonstração sem o conhecimento dos primeiros princípios imediatos, mas quanto ao conhecimento destes princípios imediatos, podemos suscitar algumas questões. Podemos perguntar, já se este conhecimento é ou não é da mesma espécie da ciência demonstrativa, já se há ou não há ciência para cada um destes casos, ou ainda, se é somente mediante conclusões que há ciência, enquanto que haveria um gênero de conhecimento diferente para os princípios. Se, enfim, as aptidões que nos permitem o conhecimento dos princípios não são inatos, mas adquiridos, ou se são inatos, mas de começo latentes. É estranho que os possuamos inatos, porque, embora possuindo conhecimentos mais rigorosos do que a demonstração, não temos deles advertência. Se, por outro lado, os adquirimos sem os possuirmos antes, como poderemos conhecê-los e apreendê-los, sem partirmos de um conhecimento prévio? Estamos perante uma impossibilidade, como já indicamos quanto à demonstração. Resulta evidente, por isso, que não podemos possuir um conhecimento inato dos princípios, e que os princípios não podem também formar-se em nós, porque não tínhamos nem qualquer conhecimento, nem qualquer aptidão. Por conseguinte, temos de possuir qualquer potência para a sua aquisição, sem que esta potência seja superior em categoria ao próprio conhecimento dos princípios. E isto é, sem dúvida, um gênero de conhecimento que se acha em todos os animais, porque eles possuem uma potência inata de discriminação que designamos por percepção sensível. Todavia, embora a percepção sensível seja inata em todos os animais, em alguns ocorre uma persistência da percepção sensível que não se verifica em outros. Assim, nos animais em que esta persistência não ocorre, ou não tem nenhum conhecimento fora do próprio ato da percepção, ou não tem nenhum conhecimento fora do próprio ato da percepção, ou não tem nenhum conhecimento dos objetos cuja sensação não é duradoura. Pelo contrário, nos animais em que esta persistência ocorre, eles retêm ainda, depois da sensação, a impressão sensível na mente. E quando esta persistência se repete muitas vezes, brota uma ulterior distinção que, a partir da persistência de tais impressões, forma uma noção, distinguindo os que a formam dos que não a formam. É por isso que da sensação deriva o que chamamos a memória, e da repetição frequente dos atos da memória deriva a empiria. É por isso que da sensação deriva o que chamamos memória, e da repetição frequente dos atos da memória deriva a empiria, porque uma multiplicidade numérica de memórias constitui uma única empiria. E é da empiria, por sua vez, ou seja, de todo o universal em repouso na alma como uma unidade apesar da multiplicidade, e que reside una e idêntica em todos os sujeitos particulares, que deriva o princípio da arte e da ciência. Da arte na esfera da criação e da ciência na esfera do conhecimento do ser. Concluímos que estas aptidões não são em nós inatas numa forma definida, e que também não são provenientes de outras aptidões mais conhecidas, mas que derivam da percepção sensível. É por isso que, numa batalha em plena derrota, um combatente desiste, outro desiste e depois outro, até se refazer a formação original.
Também a alma está formada de modo a experimentar algo de análogo. Já discutimos este tema, mas como não fomos suficientemente claros, não hesitamos na repetição. Quando um dentre muitos especificamente indiferenciados se detém, o primeiríssimo universal está presente na alma, pois embora o ato de percepção tenha por objeto particular, a sensação tem o universal por conteúdo. Por exemplo, o homem e não Calhas. A seguir, entre estas primeiras noções universais, uma nova paragem ocorre na alma, até que, por fim, parem as noções indivisíveis e verdadeiramente universais. Assim, tal espécie animal é uma fase rumo ao gênero animal, e esta última noção é também em si mesma uma fase rumo a uma noção superior. É evidente ser necessariamente a indução que nos faz conhecer os princípios, pois é desta forma que a sensação produz em nós o universal. Quanto às aptidões do entendimento, pelas quais adquirimos a verdade, umas são sempre verdadeiras, enquanto outras são passíveis de erro, como a opinião, por exemplo, e o cálculo, a ciência e a intuição são sempre verdadeiras. Além disso, exceção feita à intuição, nenhum gênero de conhecimento é mais exato do que o da ciência, enquanto os princípios são mais cognoscíveis do que as demonstrações, e todo o conhecimento epistemológico é discursivo. Daí resulta não haver ciência dos princípios. E como exceção feita à inteligência, nenhum gênero de conhecimento pode ser mais verdadeiro do que a ciência, é a inteligência que apreende os princípios. Esta conclusão resulta tanto das considerações expendidas, como do fato de o princípio da demonstração não constituir em si mesmo uma demonstração, nem, por conseguinte, uma ciência da ciência. Se, portanto, fora da ciência não possuímos nenhum outro gênero de conhecimento verdadeiro, resta-nos que a inteligência será o princípio da ciência. E a inteligência é o princípio do próprio princípio. E toda a ciência se comporta face ao conjunto de todas as coisas, como a inteligência se comporta face ao princípio.